Seja bem-vindo ao nosso podcast Fala Comandante. Muito obrigado a você que acompanha a TV Metrópole, canal 16.1, e a você, internauta, que está no nosso YouTube. Eu sou o Wenderson Borges, mais conhecido como Sargento Borges. Eu sou Carlos Moreira e hoje, Sargento Borges, o nosso convidado tem muitas histórias. É um sujeito experiente, boa praça, policial. Qual é o nome dele? Doutor Pedro de Freitas. Na verdade, ele é policial da reserva remunerada e também é advogado, com muita experiência. Costumo dizer que o doutor Pedro de Freitas é um patrimônio da Aspra-CE, um grande comandante no seu meio no jurídico, como também juntamente com os nossos associados, que são especialmente os praças, do soldado ao subtenente, em que eu só tenho relação há muito tempo. Muito obrigado por nos dar a honra de estar participando do nosso podcast Fala Comandante, Dr. Pedro de Freitas. Eu, no primeiro momento, agradeço o convite e quero dizer que sou Pedro Ferreira Freitas, primeiro sargento da reserva da Polícia Militar do Estado do Ceará e advogado há 40 anos, formado pela Universidade Federal do Ceará e especialista no direito penal, militar e administrativo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Rapaz, o homem tem muita história, porque 40 anos de advocacia e 30 anos de policial militar, que hora que ele nasceu, meu amigo? Porque ele só tem quantos anos, doutor Pedro? 75. Então, meu amigo, é porque concomitantemente o senhor era policial militar e também estava advogando. Só teve uma época em que funcionou em paralelo. Eu era policial militar e era advogado. E, pasme os senhores, ninguém nunca assinou uma petição para mim. Eu sempre assinei. Eu mesmo assinava e podia. Nos dias atuais não podia, né? Era impedido. Inclusive, eu tive um probleminha com o meu comandante uma certa feita e eu tive que dizer para ele que ele fizesse a devida comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Ceará. E eles iriam decidir se me queriam advogando honestamente ou sendo um policial desonesto. Caramba, rapaz. Nos dias de hoje era muito difícil. Nos dias de hoje seria muito difícil. Mas a época foi um divisor de águas, querendo ou não, um paradigma que foi quebrado e o senhor, muito provavelmente, foi um dos poucos que exerceram essas duas profissões ao mesmo tempo. Ou talvez o único. Ixi, mais importante ainda. Talvez o único. Porque eu fui para a auditoria militar. Eu fui advogado dentro da auditoria militar. Por quê? Porque lá estavam os meus superiores. Então a Polícia Militar também precisava do conhecimento jurídico do senhor? Segundo os magistrados que por lá passaram e os promotores, que tinham um profundo respeito e carinho pelo doutor Pedro. Ah, bom, então o senhor já estava bem acertadinho com eles. Não estava acertadinho. É porque quando você tem respeito pelas pessoas, as pessoas terminam tendo respeito por você. Porque o respeito gera carinho. E esse carinho gera gentilezas, e aí, muitas vezes, quando alguém chegava com um problema na auditoria militar, o próprio juiz dizia assim: rapaz, você tem o doutor Pedro, fale com ele. Ele é um rapaz muito sério, não coloca a gente em dificuldade, e o que ele pede aqui, via de regra, a gente concede. Como são as coisas? Eu tenho informações diversas em que nós temos policiais militares formados em medicina que são impedidos de fazer um trabalho nessa área dentro dos quartéis em favor dos próprios policiais militares. Por conta do regramento jurídico, eu não vou entrar no mérito. Mas, Carlos Moreira, como nós que estamos aqui no estúdio sabemos, eu estou num momento de nervosismo por conta do Dr. Pedro. Nunca tinha acontecido tantos erros inicialmente de gravação. Essa figura impoluta? É porque realmente o respeito que eu tenho em favor do senhor é de muita longa data, né? Eu tenho 22 anos de polícia militar, quase o mesmo tempo de associado, e eu sei que isso faz parte da entidade na qual eu presido com muita honra também, há um tempo que o senhor agora falou há pouco tempo, salvo engano, 30 anos só de Aspra.
Centro Social de Cabos Soldados, Associação de Cabos Soldados, e hoje é a Associação das Praças. Então é uma média de 30 anos de prestação de serviço. Aproximadamente. Eu cheguei lá na época do Amauri, a convite do Bandeira de Saudosas Memórias, que era um garoto muito bom, e na época a associação não tinha muita condição. E eu trabalhava particular para os policiais militares. E de vez em quando eu chegava no presídio para soltar os meus clientes. É tanto que quando eu estava entrando, o rapaz da guarda dizia: doutor Pedro, e hoje quem é que vai sair? E os associados que não tinham condição de pagar um advogado ficavam muito tristes. E o Bandeira, com a visão que ele tinha e com a amizade que tinha comigo, me convidou para dar uma mãozinha aos associados da então Associação de Cabo Soldado. À época não tinha advogados, então. Tinha, mas não tinha uma habilidade no direito penal militar. Não tinha a especialidade, o conhecimento profundo que o senhor tinha. Para você ter uma ideia, quando eu cheguei lá, nós tínhamos 4 advogados. 3 e uma advogada. A advogada, ela fazia só o direito de família. Os 3 advogados faziam administrativo, faziam o júri, o crime, em todo o estado do Ceará. Muitas vezes um advogado cruzava com outro na estrada. Ainda tem isso, a observação. Era uma época em que o presidente da associação, quando você estava insatisfeito, ele dizia assim: saia, peça para sair. E o associado pedia para sair. E aí nós não tínhamos praticamente receita, e a que tinha era mal empregada, e nós não tínhamos praticamente salário. Meu Deus do céu. Aí veio a greve. 97. Aí terminou de zerar, porque aí foi embora o código, nós não tínhamos como arrecadar através de código, e o nosso pessoal não é muito afeito a contribuir voluntariamente, né? Isso aconteceu agora em 2020. Entendeu? Fizemos uma força-tarefa para poder lembrar da mensalidade e só 25% a 28% efetuaram o pagamento da mensalidade. Não são afeitos. E assim a gente dava assistência e tinha que provar que era bom para a gente poder trazer o sócio de volta. Para você ter uma ideia, quando eu vim do escritório para a Associação de Cabo Soldado, eu trouxe mais de 50 sócios, que eram meus clientes. Eu digo: rapaz, eu estou indo para a Associação de Cabo Soldado. Esse doutor, então eu vou me associar lá. Eu digo: vamos para lá, o pacote. É tanto que quando me colocaram para fora, foi embora novamente outro pacote. Ah, então o senhor chegou a ser exonerado. Passei pouco tempo fora, porque logo em seguida veio a eleição e o sócio exigiu, em troca do voto, a volta do doutor Pedro. Mas, rapaz, viu aí? Entendeu? Era uma barganha da campanha eleitoral. Agora, por quê? O presidente Cabo Santos, que Deus a tenha num bom lugar, era um cidadão muito sério, muito honesto, mas era bronco. Pronto. E tinha um cidadão que estava roubando. Aí lá no tribunal, que ele trabalhava no tribunal, por ser muito sério e muito honesto... Roubando a associação. Aí ele trabalhava lá... Teve disso no passado, foi? Estava trabalhando lá com os desembargadores. Eu digo: olha, Santos, quem está falando com você não é o doutor Pedro, é o seu companheiro Sargento Freitas. Estão roubando na associação em seu nome. Deu uma averiguada, uma sondagem. O que é que ele fez? Na hora que ele chegou, chamou o ladrão e o resto da diretoria e foi dizer o que eu havia dito para ele. Ah, olha aí. E aí o que fizeram? Fizeram a reunião e botaram o doutor Pedro para fora. Eu digo: tá, até logo, desculpem, que eu estou indo embora. Porque eu sou muito objetivo com as minhas coisas. Eu adoro a Aspra. Mas se o sargento Borges chegar: doutor Pedro, não precisa mais do senhor. Eu digo: muito obrigado, Borges. Desculpa aí. E eu vou embora. Porque só adianta você estar num canto enquanto você é útil. As pessoas se sentem útil com o seu trabalho. E você sente que está cumprindo com a sua missão, ajudando seus companheiros. Porque eu costumo dizer que eu sou um advogado diferente
Por quê? Primeiro, pela experiência. Segundo, pelo amor que eu tenho pelos meus companheiros. Eu vivo polícia. Por isso é que eu me formei, saí da polícia e continuei dentro da polícia. Quer dizer, de 69 para cá, eu nunca tirei o pé de dentro dos quartéis. Tanto é que, na época em que os conselhos eram dentro dos quartéis, eu ficava muito à vontade. E quando eu chegava, o oficial, o presidente, dizia assim: "Ah, doutor Pedro, é o senhor. Como é que nós vamos fazer?" Entendeu? Então, todo mundo tinha muito cuidado em fazer o justo, apreciando a coisa minuciosamente. Não fazia por fazer. E aí a gente tinha as ponderações, mostrava por que aquele cidadão merecia uma oportunidade e a coisa funcionava. Tanto é que muitos são oficiais, passaram pelas minhas mãos, botando de volta na polícia, cara que foi expulso. Injustamente, no caso. Injustamente. Porque aquilo que é justo, eu costumo dizer o seguinte: aquilo que é justo deve ser buscado a todo custo. Porque o mal policial, ele interfere diretamente no comportamento do bom policial, porque mancha a honra daquilo que é bom. Esse é que é o problema. E eu costumo dizer, eu digo, todos os dias para alguns: gente, hoje vocês são cuidadores. Antes tu era cuidado. Porque o cidadão comum, enquanto ele está aqui se preparando, vai fazer o concurso, faz o curso e é admitido na polícia, ele vai para um lugar especial. Ele não é mais um cidadão comum. Porque o cidadão comum, ele carece de cuidado. O policial militar cuida do cidadão comum. Então, tu agora não vai ser mais cuidado, tu vai ser cuidador. O teu comportamento tem que ser diferente. O local que você frequenta tem que ser diferente. A amizade que você deve constituir deve ser diferente. Não é querer ser isso ou ser aquilo. É porque a tua função não permite que seja como no passado. Não permite. Como é que eu estou num bar bebendo contigo e aquela coisa toda, e amanhã eu chego no mesmo bar querendo ser autoridade contigo? Não tem como ter o respeito. Não tem, meu amigo. Verdade. Eu fui delegado no interior e, às vezes, eu tinha as minhas amizades. Não de bebida, mas amizade na cidade que você constrói. Doutor, só para explicar para quem está nos assistindo. O senhor era sargento da Polícia Militar e era delegado. Como assim? Para não... Porque é uma confusão. É porque nos dias atuais... É porque no passado, como não tinha a figura dos bacharéis em quantidade suficiente para assumir os municípios do interior, então essa função ficava a cargo de oficiais e sargentos. A Polícia Civil não existia. No interior do estado, não. Tá, ela tinha o nome Polícia Civil, mas no interior não existia. A Polícia Militar cumpriu o papel investigativo, Tudo, processual. Fazia o inquérito, mandava para a justiça, fazia tudo. Até que época ficou dessa forma? Mais ou menos. Acho que até 80 por aí assim. 70 por aí, 70, 75. Entendeu? Certo. Então, as regionais funcionavam como delegados, comandantes de batalhão, comandantes de companhia. Entendi. E nos outros municípios, aqueles que eram nomeados pelo secretário de Segurança Pública na função de delegado. Era uma função exercida por militares, mas a função era civil. Certo? O senhor estava contando a história aí. Qual era a história? Esqueceu? Não lembro mais. Carlito, tem alguma pergunta? Tá calado aí? Tô calado. Não, porque o doutor Pedro está dando uma aula. Já que a gente está destacando bem a passagem do doutor Pedro na época em que ele foi exonerado da Aspra, retornou, falou quando entrou na polícia, mas o que eu gostaria de saber, doutor, qual foi o momento da sua vida que o senhor decidiu ser policial militar?
Rapaz, eu sempre tive um sonho de vestir uma farda. E esta farda era do Exército, que eu achava bonito, o verde oliva, aquela coisa toda. E eu fui me apresentar na 10ª Região Militar e fui dispensado por insuficiência física. Você era magrinho. O oficial jogou o fuzil FO e eu caí agarrado com ele, né? Não aguentou o peso do fuzil. Caí porque o fuzil já é pesado, né? E o cara jogou no impacto quando eu me agarrei com ele. Aí o cara disse, não tem... Esse foi o teste, foi? não tem capacidade física. E eu fui dispensado por insuficiência física. E vim a pé da 10ª Região, por aquelas ruas ali do centro. Passei ao lado do quartel do Comando Geral, que era, na época, o 5º Batalhão. Hoje, 5º Batalhão. Aí vai passando um cidadão, um garoto, com uma folha grande na mão. Eu digo, meu querido, o que é isso aí? Ele disse, é minha folha corrida. Agora eu vou nos 5 distritos que tinha a capital para carimbar, dizendo que ele não estava lá no livro como bandido, né? Eu digo, e para que é isso aí? Para entrar na polícia. Eu digo, e como é que a gente faz? Ele disse, entra naquele portão grande, entra para a esquerda, tem uma escadinha na lateral, você sobe, na 3ª janela o Tenente Menezes, que foi para a reserva como coronel e que foi professor da academia. Aí eu fiz o mesmo percurso que o garoto fez, cheguei lá e saí com a minha folha, né? A mesma folha. Aí com a mesma folha, carimbei, Destino, né? Sorte ou destino. fiz os exames, passei, mas logo na minha primeira experiência, eu quis desistir. Porque Na experiência do curso de formação ou minha experiência na rua? como polícia, mas não foi na rua, foi dentro do quartel para a formação. Quanto tempo era o tempo de formação? O meu de recrutamento foi 1 ano. 1 ano. 1 ano. Quantos anos o senhor tinha? 22. Na realidade, eu tinha 21, né? Porque quando eu passei pronto, eu estava com 22. Aí o senhor que pensou em desistir. Pensei em desistir porque o Cabo Lacerda disse que não queria ter o desprazer de ver nenhum daqueles recrutas sentado ao lado dele. Rapaz. E eu me decepcionei porque, naquela época, eu tinha o 3º ano científico. E ver um cara só alfabetizado dizer uma coisa dessa natureza, ligeiramente, eu entendi que estava no lugar errado. Porque nesse tempo, doutor, o senhor com o seu 3º ano já estava terminando os estudos, né? Era essa situação que tinha. Não, eu costumo dizer que naquela época eu era doutor. Hoje não, hoje eu sou analfabeto. Embora com o 3º grau e com 40 anos de advocacia, de militância forense. E nessa época, para ingressar na Polícia Militar, precisava ter... Um exame de admissão. Não precisava nem do ensino fundamental. Não, era o Uma prova lá, se Era o souber quinto- escrever, era o 5º ano. 5º ano. Que era aquele livrão que trazia todas as matérias. Nós chamávamos de exame de admissão, porque depois dele você tinha o 1º ano ginasial. Era o primeiro vestibular que todo aluno fazia. Era sair do admissão para o 1º ano ginasial, que era o sofrimento de Que na época tinha uma prova, né? Tinha prova, era uma seleção, era como se fosse um vestibular. E reprovava. Mas claro, por isso que era Hoje, dolorido. hoje, Então, hoje é passar e passar. o sujeito Se você é na faculdade, né? Se você reprovar o aluno, é complicado, né? Porque hoje você tem que aprovar o aluno mesmo que ele esteja incapacitado de passar. Aí quando o senhor viu essa situação do cabo, Aí eu, citou o nome, não vou citar, mas pode ficar à vontade de citar novamente. aí eu digo, rapaz, O que eu estou fazendo aqui? eu vou embora, esse negócio não dá certo não. Mas eu era um menino pobre e os outros colegas correram logo para me cercar. Não, Ferreira, tu não faz isso aí não. Seu nome de guerra era Ferreira. Na época era. Porque eu costumo dizer que eu fui soldado Ferreira, fui sargento Freitas para não entrar em conflito com o Ferreira e saí advogado doutor Pedro para não ter problema com o sargento e nem com o Ferreira. Rapaz, foi a novidade, cara. De todas as pessoas que vieram bater papo aqui, sempre mantiveram o mesmo nome. Soldado, oficial, ou... Não, porque o soldado no O senhor mudou é porque o 3 soldado nomes é possíveis. porque o soldado teria que cumprir o regulamento para com o sargento. Entendi. E o doutor teria que proteger o soldado e o sargento.
Excelente estratégia. Muito Entendeu? boa. Aí o senhor voltou atrás e permaneceu no curso. Foi porque os colegas chegaram e disse, rapaz, Foi tá- bem no comecinho? foi ou logo, tarde? foi logo na entrada. Ah, então foi... Doutor, agora o senhor é da época que o senhor falava agora há pouco em relação à sua experiência como delegado, né? Viu, Carlinhos? Isso me deu uma abertura aí. Sim. Veja bem, o meu comportamento é tão enigmático como policial militar que o aspirante que foi meu instrutor continuou sendo meu amigo até hoje, que ele saiu major, saiu magistrado, e como magistrado aposentado, ele sempre ia no escritório para conversar comigo, pra você ter uma ideia. Inclusive me presenteou com livros. Vai ver. A amizade, ela É porque, veja bem, Borges. estava além de... Porque, veja bem, hierárquica. Borges, você é sargento. Eu sou soldado. O que impede de você ser meu amigo se eu lhe trato bem, se eu cumpro com o regulamento, se você tem em mim um cidadão de respeito? O que vai atrapalhar esse ciclo de amizade entre companheiros? Eu acho. É exatamente o que o senhor trouxe aqui nos bastidores. Uma relação que o senhor percebeu em São Paulo, não foi isso? Foi. O senhor tem como... Em São Paulo não, lá em Guaxupê, na Academia do Paraná. Ah, no Paraná. Paraná. O senhor percebeu um soldado conversando com o oficial? O major com a mão no ombro do soldado e conversando. E eu cheguei até ele e perguntei a que a gente poderia atribuir aquele convívio harmonioso entre o superior e o subordinado. E ele me disse que todas as polícias eram iguais e que aquele comportamento dele dava ao subordinado um carinho e uma obrigação instintiva de respeito para com ele. Reciprocidade. Reciprocidade. O subordinado estava recebendo aquele carinho e devolvia em forma de respeito. Mas o senhor não acha que isso também é uma questão cultural, né, do sul para o Nordeste, principalmente naquela época, né? Eu não diria Não. nem... Mas não existe essa diferença. Eu sou como policial militar no Ceará, o senhor não percebeu que dentro da cultura do Paraná, de São Paulo e aqui do Ceará existia essa distinção? Ainda hoje existe, Ainda né, Boris? Ainda hoje Eu existe. percebi isso em Goiás. Lá é muito diferente. Ainda Não hoje só existe. a polícia, mas a cultura da sociedade de maneira geral. Hoje, até o subordinado, hoje, às vezes ele vai além daquilo que ele poderia ir. Ele confunde tudo. Muitas vezes eu vi o subordinado tirar o gorro, tirar a cobertura para não pagar a continência. Ora, meu amigo, a continência não é um ato de diminuição pessoal. É de respeito. É de respeito e é um bom dia. Ao invés de eu dizer bom dia, eu pago a minha continência que eu estou dizendo bom dia. E essa continência pode ser para o meu superior, para o meu colega, para quem quer que seja. Eu não preciso tirar para esconder, para não pagar a continência porque eu estou me sentindo diminuído porque eu sou subordinado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse comportamento de respeito não passa pela diminuição pessoal, pela diminuição do teu caráter, da tua dignidade. Entendeu? Não passa. Ele próprio está se inferiorizando. Ele mesmo está mostrando que ele está aquém daquilo que ele deveria ser, como ser humano, né? Nem como policial militar, não, é como ser humano. Porque o respeito, ele cabe em qualquer espaço. Seja preto, branco, azul, amarelo, rico ou pobre. Isso é questão de caráter. Sinceramente, eu costumo dizer que eu nasci na favela, de repente eu estava no asfalto de paletó e gravata, e as pessoas me chamando de doutor. Para mim foi um susto, porque lá atrás eu bati a palma para todo mundo, achando que todo mundo estava certo. Quando eu subi o asfalto, que botei o paletó e a gravata, descobri que eu era um bobo. Eu bati a palma para quem não merecia. Eu acreditava em mentirosos. E aí sim, você se sente só no asfalto, porque você tem uma mentalidade caminhada para aquilo que é justo, para aquilo que é correto, e você vê todo mundo desviando os caminhos
e você sozinho, perdido, não pode fazer nada. Aí você começa o sofrimento. Se você começar a olhar para a sociedade de forma a visualizar os detalhes da convivência humana, você começa a sofrer. Porque você vê determinadas argumentações, você vê determinadas coisas que você... Pô, esse cara não tem juízo, né? Esse cara não raciocina. Ao sem noção. Porque, Borges, o teu direito termina quando começa o meu. Eu tenho que admitir a tua argumentação e aceitar, embora eu discorde dela. É o básico da boa convivência social. Claro. Eu não posso dizer assim, Borges, tu tem que ser azul. Não. Você vai estar de amarelo, eu tenho que admitir que você está de amarelo e respeitar você de amarelo. É assim que a convivência humana manda que seja. Entendeu? Agora, na realidade, às vezes é bem diferente, né? Claro que é. Não é às vezes não. É diferente. É bem diferente. Doutor, como eu havia falado agora há pouco, o senhor, na época da sua passagem pelo interior, no qual ocupou o cargo de delegado, né, que foi muito comum, como o senhor bem citou, nos anos 70, 80, teve algum fato que o senhor queira relatar, que chamou a sua atenção, já que era a autoridade máxima do município, né? Mandava mais do que o padre. Não mandava mais do que o padre, não, mas era o delegado, o padre, o juiz e o prefeito. Tudo uma pessoa só. Era muitas vezes a única autoridade. Às vezes... Rapaz, olha, eu tive um fato pitoresco. Cidadão me procurou dizendo que ia fazer uma festinha e que iriam acabar. Mas isso ele só me disse depois. Primeiro ele disse, sargento, eu vim convidar o senhor para um jantar lá em casa. E eu virei para ele e retruquei. O senhor está me convidando para um jantar por quê? O senhor não é meu amigo. Não me conhece. É a primeira vez que o senhor está me vendo. O senhor poderia me dizer o real sentido desse convite? Aí ele foi dizendo, sargento, é porque disseram que vão acabar a minha festinha. Eu digo, agora o senhor está me dizendo o que é real. Mas o senhor já imaginou, eu vou para o seu jantar e quando chego lá me deparo com uma ruma de gente armada? O senhor estava me levando diretamente para morrer totalmente despreparado. Nunca faça isso. Mas fique tranquilo que eu vou à sua festinha, porque por onde eu passei como delegado de polícia, eu nunca vi ninguém acabar uma festa no meu município. E eu preciso ver como é. Então fique certo que eu vou estar lá. Era no destacamento, qual era a cidade, qual era o efetivo? Era Pedra Branca, era eu e um soldado. O efetivo todinho? Todinho. Era eu e um soldado. Rapaz, era gente demais para dar conta da... A festinha era em cima da Serra do Fundão. E aí eu disse para o meu soldado, o José, eu digo, José, nós vamos a essa festa. Aí fui me enfardar aquela coisa. Quando eu volto, lá e vi um José que parecia o Pedro Patola. Ele pegou o coturno direito, causou no pé esquerdo, e o coturno do pé esquerdo causou no pé direito. Desaprendeu, o que foi isso aí? Aí eu digo, macho velho, que arrumação é essa? Aí ele foi, eu disse, sargento, isso é louco. Isso é louco, eu sou casado. Eu tenho mulher e filhos. Eu me lembrei agora de um amigo meu lá de Crateús. Marcelão, um abraço, Marcelo. Aí, e o senhor vai para... Eu digo, vou, José, porque até hoje eu não tive medo. E eu preciso ter medo. Mas antes disso, você não vai, tá certo? Você está com medo. Eu vou lhe dar aqui o endereço da minha casa lá em Fortaleza. Se eu não voltar, você vai apanhar o corpo. Meu Deus. E vai deixar lá nesse endereço. Aí a viagem, Carlinhos, é que é o interessante. Eu ia de carro até uma fazenda. Lá na fazenda... Achei viatura. Que viatura, Bosch? Tinha uma viatura. Que viatura, Bosch? Pé doido. Naquela época não tinha viatura, Bosch.
Aí ia de carro, o carro emprestado. Você tinha que alugar um carro, naquela época rural, ou então aquelas Jeep. picape Jeep. Você entendeu? Aí até a fazenda, na fazenda, me colocaram uma burra que era quem sabia do caminho. Meu Deus do céu. Aí doutor Pedro, que nunca montou em nada, em cima de uma burra, braço estirado, a lanterna lá, e subi na serra. Sem saber para onde é que eu vou, né? Aí daqui a pouco eu vi som, eu digo, olha, a burra vai me levar. Quando eu cheguei, Mas sabia direitinho mesmo. sabia, me deixou no terreiro da casa. Olha aí. E eu só nunca tinha andado de burra. Nunca Aliás, nunca no lombo de nenhum animal. de nenhum animal. Rapaz, você também não tinha muito juízo, não, né? Que também isso aí. Mas é porque naquela época, Bojo, ou você fazia dessa forma, ou os cabas vinham atrás de você. E ficava desmoralizado. Você tinha que impor respeito, embora a sua coragem fosse do tamanho de um farelo de mucuim, entendeu? Mas você tinha que fazer essa coisa. Não era algo porque você era valente. Era a lei da sobrevivência. Você assim, tinha que sobreviver, você não estava lá. Mas aí, como é que o senhor fala em sobreviver se o senhor foi ao encontro do evento, distante da sede, em que o senhor poderia não ir? É muito mais fácil eu sobreviver desse jeito. Mas aí é que está o problema. Se eu não vou, no outro dia, eles descem a serra e vêm para cima de mim, como ocorreu em alguns momentos. Entendi. Entendeu? Porque o fator surpresa é o que te dá a garantia da tua vida. Se tu surpreende, tu sai na frente. Se tu é surpreendido, tu dançou. Essa é a máxima da vida policial militar que eles ainda não descobriram. Você não pode ser surpreendido, você tem que surpreender. E como é que foi lá? O senhor surpreendeu o pessoal chegando sozinho na burra? Pronto. Lá bastante eu vi foi os atropelos, os animais chegando, né? Eu só fiz a escalar a arma e não deixei ninguém descer. Esse grupo fica todo a cavalo. Só vai descer quem eu mandar descer. Aí mandava o cara descer, mandava o cara para cerca, deixava o cara no ponto todo afastado, aquela coisa. Como é que dava a busca de arma? Não dava, né? Só fazia só o lance aqui e deixava lá. Entendeu? Mas mesmo assim eu ainda encontrei 2 revólveres. Ainda teve 2 revólveres. Aí quando... Não tinha o estatuto de desarmamento, só fazia aí, tomar e E pronto, aí quando chegou lá para 3 horas da manhã, eu mandei o sanfoneiro parar lá a música, botei um banquinho, eu digo, olha pessoal, tô indo embora. Quem quiser acabar a festa, a hora é agora que eu tô indo embora. Mas deixa eu dar um avisozinho aqui. Vocês já assistiram aqueles filmes de Bang Bang? Em que o artista vai no cavalo e com a corda amarrada no pescoço do bandido, levando? É assim que eu vou buscar o valente que acabar com a festa, viu? Deixou só o recado. Aí o caba trocou a minha burra por um burro ligeiro. Esse burro ligeiro, meu amigo, quando eu cheguei em casa, na Minerolândia, tinha me levado todos os cabelos da perna, entende? Entendeu? Aí foi o dia seguinte foi um sofrimento, viu? Meu amigo, imagina a coluna e outras partes do corpo. Tu é doido, rapaz. Mas olha, rapaz... E o transporte naquela época era mais burro, cavalo. Isso morava em Minerolândia. Morava em Minerolândia. Minerolândia. É. Mas, rapaz, veja, A família toda lá. são coisas da vida da gente que às vezes a gente diz assim, eu reclamo da polícia. Naquela época, para você ter uma ideia, quando eu deixei a polícia, o meu salário não dava para pagar o colégio 7 de setembro da minha filha. Um salário inteiro Salário dava para pagar Não dava não. a mensalidade do colégio. Você entendeu, Carlinhos? Aí hoje, é tanto que quando o Tasso brigou com os coronéis e que fez aquela mudança de vencimento, eu saí de 200 e pouco para 1.000 e tanto, rapaz. Quando eu cheguei no quinto, Corri. Ficou rico, né? não é doido que eu cheguei no quinto, porque a menina me deu o contra-cheque. Eu digo, minha filha, esse negócio não está errado. Não, doutor, tá não. Eu digo, mas rapaz, Era 200 e poucos vencimentos, foi para 1.000 e pouco. 1.000 e pouco. Mais de 5 vezes. Mais de 5 vezes. Valeu, minha Nossa Senhora. Ele tirou uma parte do salário dos coronéis, aquela coisa toda, e Ah, foi repartir realmente com a tropa. mas que depois
Dizem as más línguas que o Tássio ficou com muita raiva, porque não disseram para ele que ia sair desse jeito, entende? Alguns policiais antigos reclamam muito do governo do Tássio em desfavor da Polícia Militar. Então, o senhor está trazendo outra versão que foi favorável à corporação. Para os praças foi favorável. Para os praças foi favorável. Isso já foi década de 80, né? Não, foi 90. 90 e tanto. Quem assinou o meu ato de reserva foi o Tássio Gereissati, em 91. Ele foi eleito a primeira vez em 85. Passou. Pois é, Carlinhos. E o movimento em 97 ele era governador também. Em 69 eu estava chegando na companhia do Brejo Santo. Naquela época, a BR ainda era carroçável. Meu Parte dela. santo Deus. Nós fomos falar em duas Mas ruas. eu morava antes em Fortaleza. Eu sou filho de Fortaleza. Aí quando foi para Brejo Santo, levava a família, eu ficava em Fortaleza. Eu era solteiro, era menino. Ah, bom, então tava Eu de tinha boa. 22 anos. Mas Foi o primeiro destacamento que o senhor trabalhou? Tava solto na buraqueira. Borges, você chega lá e descobrir que você é um ser antissocial. Mas como assim? Explique. A sociedade, a tua nota para a sociedade era 0. Tu não entrava na ABB Então, a sociedade que tratava o policial militar... como um ser antissocial. Entendi. É tanto que quando eu dei a volta para menino, né? Todo menino é namorador, conquistador. Aí era, doutor Pedro era assim. Aí quando você Olha só. Quando você chega na cidade que você encontra um ambiente como esse, rapaz, para você que é polícia e jovem, é complicado, rapaz. Aí eu voltei para o meu comandante, que era o capitão Maurício de Castro e Silva, que era capitão Maurício de Castro. Acho que é Maurício de Castro Souza. Aí eu digo, capitão, aqui o negócio é complicado. Aí eu fui contar para ele. Ele disse, rapaz, Ferreira, e como é que a gente muda isso? Eu digo, vai começar um torneio de futebol de salão aí. Se o senhor topar, o senhor tem 11 jogadores de futebol de salão na turma que o senhor trouxe. A gente cria um time e faz a inscrição no torneio e a gente vai participar do campeonato para a gente começar a se infiltrar, né? Ele disse, Se infiltrar para depois se entrosar. ele foi dizendo, então, se prepare que de madrugada nós vamos para o Crato. E aí de madrugada nós pegamos o jipe da companhia e fomos para o Crato, preparar todo o equipamento, aquela coisa toda, voltamos, fizemos a inscrição do time, fomos para o torneio início e Mas o torneio foi no Crato. Não, o torneio Brejo foi Santo. no Brejo. Era o campeonato do Brejo. Entendi. Aí nós fomos para a final, né? A terra do nosso presidente da Regional Sul, Cabo Neto. Aí os colegas, rapaz, vamos ganhar, vamos ser campeão. Eu digo, negativo. Por que nós vamos ser campeão? Rapaz, nós jogamos melhor, mas nós não vamos ser campeão, meu amigo. A estratégia é perder para poder criar empatia. Claro, como é que eu chego na sua casa e vou mandar em você, boy? Eu tenho que deixar você bem à vontade para depois a coisa mudar. Aí eu digo, não, nós vamos perder agora, vamos perder só de 1-0, mas não vamos perder. A final. Mas Ferreira, tu é muito escroto, rapaz. Eu digo, não, mas velho, não. É porque se nós queremos a amizade da sociedade de Brejo Santo, nós não podemos chegar aqui e passar por cima deles, rapaz. Eles vão ser campeões, vão ficar muito felizes porque nós vamos jogar muito. E depois a gente vai para o segundo passo. E qual é o segundo passo? O segundo passo é falar com o gerente do Banco do Brasil para a gente poder ir para a festa, né? Para ir para a festa, como assim? Porque nós não entrávamos No clube. no clube, o policial não entrava no clube da ABB. Aí depois... E naquela época você sabe que todos os municípios, praticamente Não sei, não. os grandes municípios, o divertimento era exatamente a ABB. Eram os clubes do Banco do Brasil. Era a crista da onda, né? E era bloqueado os policiais militares da entrada. Não dá para dar aquela velha carteirada. Dá não, tinha isso não. Aí eu fui, Evoluiu muito. aí eu Nós fui, fomos avaliar. mas ora se evoluiu, rapaz. Eu falo isso, doutor Pedro, isso aqui é importante, essa parte, porque quando você conversa
com o policial militar, especialmente, o bombeiro militar também, mas principalmente o PM. Sempre tem no imaginário que a sociedade não gosta do policial militar, só quem gosta de nós é a nossa família, que existe esse bloqueio, que existe essa aversão. Porém, eu particularmente, nos últimos 20 anos, eu identifico que houve essa evolução e esse respeito da sociedade diante da corporação. E eu acredito que está acontecendo constantemente essa melhoria da imagem da Polícia Militar. Paralelamente a isso, obviamente, tem também uma violência latente, que também tem uma crescente, que tem que haver uma estratégia melhor para que possa ser amenizado. Mas quando eu ouço essa sua história e de outros antigos, alguns não conseguem admitir que, de fato, houve uma progressão positiva do policial militar diante da sociedade. Claro que houve, pode tudo. Ela não é maior porque nós, policiais militares, às vezes não damos conta de que isso está acontecendo e que algumas arestas negativas somos nós que criamos. Quando o policial se envolve com a droga, quando ele se envolve com a extorsão desnecessária. Porque, veja bem, rapaz, você, muitas vezes, tratar o cidadão com brutalidade sem necessidade, você tem que ver que você tem que fazer essa postura quando é necessário. Não sendo necessário, tu está criando exatamente essa ojeriza para ti, enquanto polícia. Por isso é que eu digo às vezes que o mau policial, ele carrega a coisa, não é só para ele, é para os bons policiais. Porque aí se coloca todo mundo no mesmo tacho. Não se faz a separação do joio e do trigo. Não se faz essa separação. E aí, o bom policial paga pelo péssimo policial. E o pior é que o péssimo policial, ele acha que é tão bom quanto o bom policial. Esse é que é o maior problema. Ele sempre quer ter a razão devida. E nós temos um fator que acaba influenciando, que é a própria imprensa. Porque quando ela pega um caso em que ocorre essa negatividade em desfavor daquele policial que cometeu um determinado erro, ela trata muitas vezes de forma generalizada. E faz o convencimento da população. Por isso que é um paradoxo que tem que ser muito bem trabalhado. Eu conversando com um amigo, que é necessário ser feito um trabalho, inclusive institucional, governamental, da criação da cultura, da valorização do profissional de segurança pública. É o que nós temos nos Estados Unidos, nos países da Europa, e no Brasil tem que evoluir ainda mais acelerado. Quando o senhor traz esse exemplo da década de 60, 70, em que existia quase que um apartheid entre a sociedade e o policial militar, sendo que o policial militar ele faz parte da sociedade, esse entendimento tem que ser para ambas as partes, é preciso também ser trabalhado na imprensa, nas escolas, Claro. de forma institucional, né, nos governos municipais, estaduais, no governo federal, porque a animosidade que é criada é muitas vezes por uma questão ideológica, pessoal, e que é empregado e influenciando boa parte da sociedade. Porque, veja bem, a polícia, ela é necessária para o bem-estar da sociedade. O problema, eu costumo dizer que o ser humano, ele traz em si, ele carrega com ele o dom de fazer aquilo que é errado. Você pode ficar observando numa praça em que a grama é linda. Tem a placa, não pise na grama. O cidadão passa e faz questão de pisar na grama. Porque ele se sente bem em estar contrariando aquela determinação que não é pisar na grama. Ele não sabe dar a volta. E se sente bem. Você pode observar que o ser humano... Acho que afrontar, né? Ele é dotado desse princípio de estar sempre contra algo
que está organizando. É tanto que eu conto, às vezes, a negada da chugada, que eu conto o fato necessário. Eu estava no Náutico Atlético Cearense, trabalhando. E como era carnaval, era muita gente, o que eu fiz? As catracas ficavam num portão grande. Então eu fiz um cordão de isolamento distanciando a catraca. E aí eu abria o cordão, botava um grupo de pessoas para dentro desse espaço para que passasse na catraca sem problema, porque era homens, mulheres, jovens. Chegou um que quase dá em mim, porque eu não deixei ele passar na hora que ele queria passar. Inclusive dizendo que o clube era dele, o que é que eu pensava que eu era. Eu digo, não tem problema, meu patrão, eu vim aqui para organizar, para não deixar a sua esposa ser empurrada, o seu filho ser empurrado. Mas se o senhor é dono, quer que seja diferente, não tem problema, vai ser como o senhor quer. Digo, pessoal, abre o cordão. Ora, sai levando ele, a esposa e o filho, deixaram ele pendurado na parede do clube, né? Aí a mulher dizia assim, olha o que deu a sua arrumação, tá vendo? Você entendeu? A arrogância do ser humano. Porque isso é normal no ser humano. E eu costumo dizer que o policial, ele tem que ser dotado de uma coisa que eu costumo dizer ou chamar de autocontrole. Você tem que ter o autocontrole porque você é diferente. Até para gerenciar aquele momento. Claro, quantas vezes o cara chegou e balançou na minha cara e chamou disso e chamou daquilo. Eu digo, tudo bem, patrão. Tá correto. É porque eu tenho medo dele? Não. É porque ele não sabe o que é que está dizendo. E eu sou cuidador dele. Eu não posso perder a postura como ele perdeu. Eu sou um agente da lei, eu sou autoridade. Então eu tenho que ter o autocontrole. Por que é que muitas vezes a coisa sai errada? Porque eu, enquanto policial militar, guardião da sociedade, perdi o controle. Entendeu? Agora, isso também não é em razão da formação, do trato interno com esses policiais militares, da necessidade de ter um acompanhamento contínuo relacionado à parte psicológica, a outros treinamentos necessários, exatamente para que não fique dependendo exclusivamente daquele cidadão policial militar. Porque quando o senhor fala dessa forma, o senhor está falando como um policial militar da reserva, advogado, que sempre se policiou, teve um autoconhecimento para ter o autocontrole e, em consequência, uma autorresponsabilidade. E muitas vezes, uma pessoa imatura que entra na corporação com 18, 19, 20 anos, eu falo por mim, eu com 19 anos entrei na corporação, 7 meses de curso de formação em que não houve uma educação para que eu fosse considerado esse cuidador. Pelo contrário, era muita faxina, muita cadeia, muita humilhação por parte de determinados monitores, coordenadores do curso. Para você ter ideia, tem um tenente, que hoje é tenente-coronel, que fazia que nós ficássemos rodando sem sair do lugar 50 vezes, até as pessoas ficarem tontas e caírem. Isso em frente ao quartel para aparecer para uma menina que morava em frente ao quartel. Então, às vezes, acontece de um moleque desses 19 anos, 20 anos, ele passar 7 meses sendo pressionado e ele querer descontar lá fora, na sociedade. Borges, nós começamos... E só concluindo, aí um curso onde você não treina abordagem, não é o que acontece hoje, mas eu estou falando da minha realidade. Você efetua só 20 disparos e você é jogado na rua. Muitas vezes revoltado de tanta humilhação que passou dentro do curso de formação. Aí vai chegar, às vezes, em uma abordagem e instigar em determinados momentos algo que não precisaria, que não estava previsto, porque ele estava lá só para cuidar da ordem social. Borges, nós começamos com a formação. A nossa formação é deficitária.
porque Melhorou muito. melhorou, mas ela ainda é deficitária. Nós temos muita preocupação com a disciplina e pouca preocupação com a formação policial militar. Coronel Alexandre, ex-comandante-geral, nesse mesmo espaço, falou exatamente isso. Nós temos que ser mais policial e menos militar. Você entendeu? Então, começa por aí. Depois, falta o acompanhamento psicológico. Porque o trabalho policial militar é um trabalho tensionado. Você, quando começa em casa a se vestir, a colocar os coturnos, você já fica sob tensão, porque você não sabe o que é que você vai encontrar ao abrir a sua porta, enquanto polícia. Porque você, via de regra, todo policial, ele está na periferia das suas cidades, porque não pode morar num local bom e distante da periferia. Via de regra, tem uma boca de fumo, tem um assaltante de banco, tem um delinquente. Facções. Hoje as facções, né? Que é quem comandam a sociedade, na verdade. E aí, você também não foi lhe dito que o seu patrão é a sociedade. Todo mundo diz que o patrão é o governador. O governador não é patrão de ninguém. O governador é gestor. Ele vai gerir o dinheiro daquele que paga o teu salário. Então é preferível que você erre como bandido do que erre como cidadão. Esse é um cuidado que você tem que ter enquanto polícia. Mas você não é treinado e preparado para isso. Tanto é verdade que o cara foge, você atira nas costas dele. Por que você vai atirar nas costas do bandido se amanhã tu vai estar de frente com ele de novo? Ele é bandido, é a profissão dele. Amanhã tu vai estar cara a cara com ele de novo, aí tu prende. Mas é a falta de preparo. Não que eu tô lhe Tem um dizendo. amigo meu, que eu não vou dizer o nome, né? Não vou dizer que foi eu. Era danado pra atirar. Em qualquer coisa tá Você atirando. Aí como é que a pessoa está correndo com a arma na cintura sem atirar em você e a E pessoa você atira efetua Aí- vários disparos no meio da rua aí para acertar outra acerta pessoa. o cara nas costas. Aí, doutor, mas... Eu digo, mas o que, meu querido? Advogado não faz milagre. O milagre do advogado está nos autos do processo. Se você tem uma boa prova, um bom material para trabalhar, você consegue o resultado. Você acha que o resultado do curió, dos meninos, eles tiraram de dentro dos autos. Eles não foram buscar na lua nem no sol, não. Estava lá, a prova estava lá dentro dos autos. O que eles fizeram foi um bom trabalho de dissecamento da prova. E aí, o resultado foi maravilhoso. É brilhante. Não foi... Aí o cara, mas rapaz, não matou. Se tivesse matado, o resultado não seria aquele, o resultado justo. Agora, porque você é polícia, tem que ser condenado para satisfazer a vontade da sociedade e muitas vezes Nem da sociedade, da de um imprensa, segmento da sociedade. entendeu? Verdade. Então, é isso. Olha, o policial, ele paga muito caro. Ele paga muito caro por ser cuidador da própria sociedade. Porque a sociedade, muitas vezes, é ingrata. Eu fiz um júri no Jaguaribe que terminei o júri pedindo a condenação do sargento. O senhor que Eu? pediu, Da tribuna da defesa, pedi a condenação do meu constituinte. mas como é que é isso? O senhor não estava lá exatamente para defender? Mas é exatamente isso. Uma estratégia. Ele, enquanto agente público de segurança pública, matou um bandido defendendo a sociedade. E por isso estava sendo julgado pela própria sociedade e no dia do seu aniversário. Você já imaginou? Pai de família, cidadão íntegro, foi obrigado a matar defendendo a sociedade. Não matou por vaidade nem por prazer, matou defendendo a sociedade. E estava lá sendo julgado por esta sociedade. Aí por qual motivo E essa aí- estratégia de o senhor pedir a E condenação? aí eu digo, relatei o seu comportamento como cidadão e como policial militar e pedi à sociedade que, por aquela dedicação que ele teve como cuidador daquela sociedade de Jaguaribe,
e por estar aniversariando naquele dia, eu presenciasse uma condenação. O condenem. Efeito reverso, né? Aí ele foi absolvido por 7-0. Ou seja, o senhor sensibilizou, trazendo toda a argumentação. E mostrando que ele era um cidadão cuidadoso, nos autos. Não seja maldoso, condene ele. É, Seja injusto. no processo, não tinha nada que dissesse que ele era um mau policial. Muito pelo contrário. Era um policial dedicado à causa da sociedade. E como é que ele está ali? Ele já estava sofrendo Carlinho, injustamente. não é fácil sentar no banco dos réus, Carlinho. Para quem está de fora, é muito fácil. Se merece uma condenação, que deve ir para a cadeia. Fora, sente no banco dos réus, pelo menor crime que tiver, uma lesão corporal leve, que você vai sentir como é constrangedor e como é dolorido. Pesado, né? Pesado. Porque, rapaz, o ser humano não nasceu para viver de trás de grade, não. Rapaz. O ser humano nasceu para ser livre como os pássaros. Livre. Aí você pega um ser racional e o efeito do seu comportamento é reverso. Entendeu? Percebeu aí, né, Carlos? Que é bom que não precisa nem fazer pergunta. O doutor Pedro fala Não, por o si doutor só. Pedro é uma as sumidade, e a gente só tem que aprender com ele. Tanto é que a maior parte do tempo do nosso bate-papo aqui, ouvindo as histórias do doutor Pedro, né, enquanto policial militar, advogado. Agora, antes da gente finalizar, está pertinho já de finalizar, eu queria que o senhor falasse um pouco da figura do Pedro de Freitas, o pai de família, o homem íntegro, Rapaz, o irmão, o amigo. Nos Cara, falasse um pouco desse Carlinhos, cidadão. Pedro de Freitas, em primeiro lugar, sempre foi um garoto muito peralta, mas muito amigo, muito respeitoso, muito carinhoso. Eu acho que a família é o sustentáculo de qualquer cidadão de bem, porque muitas vezes você vai do céu ao inferno em razão da sua família, Cite o nome da esposa. porque ela está acima de qualquer coisa. Eu tenho uma esposa dedicada, eu tenho filhos maravilhosos, tenho a doutora Adelane, o meu menino não se formou porque parou os estudos para ser jogador de futebol e aí não deu certo, quebraram a perna dele e aí ele ficou com, como é que se diz? Lesão Não, ele ficou sofrido psicologicamente. Ele está morando nos Estados Unidos. Não, é já isso? está morando em casa, já Já está está aqui debaixo das minhas asas, porque em Fortaleza. eu gosto de ter os meus filhos por perto para me cuidar. Entende? Só tem um casal? Porque os outros eu não posso comentar. Deixa quieto, né? O nome da digníssima. É Dona Maria dos Anjos, Há quanto tempo casados? há 30 e... já uns 36, 37 anos já. Ela é natural de Mombasa. Nas minhas andanças enquanto delegado, Entendi. Flertando, né? flertando, me apaixonando e me casando, porque eu não tinha nem projeto para casar. O meu projeto era morrer solteiro, entende? Solteiro. Era. Quantos anos o senhor tinha quando casou? Já era 38. 38. Até então, nem passava pela sua cabeça. Nem passava pela minha cabeça. Era só namorar e curtir a vida. Era que era tão bom você não ter compromisso com ninguém. É bom demais. Liberdade. Tá falando isso da liberdade, né? Mas aí, no final das contas, o senhor trocou a liberdade plena pela prisão do amor. É porque ninguém manda no coração da gente, entende? Quando ele chega para lhe pegar, eu costumo dizer que ele não chega para lhe pegar. É quando a coisa tem que acontecer. Isso. Eu nunca pensei nem em ir para interior, Borges. Eu achava que minha vida ia ser toda na capital. De repente eu tô lá pelo sertão. Sem nunca ter ido ao sertão. Montando na borra. Conheci o estado do Ceará quase todo. Entendeu?
E sempre com esse bigode. Sempre com o meu bigode. Desde quantos anos o senhor utiliza bigode? Desde quando nasceu o primeiro pelo, que eu tava cacau para nascer. Era nada. Nunca tirou. Nunca tirei. Nem por vacilo, rapaz. Nem por vacilo. Ele fica torto, mas não sai. Rapaz, Pois é. Aí tem a, mais de Tem. 50 e tantos anos de bigode. tem a doutora Delânia, Advogada. advogada, minha companheira Inclusive na própria ASP. na própria Aspra. Eu espero até que abra mais um espaçozinho para ela, né? Que ela só tem um dia. Não há. Não É, há. É assim, ele é uma coxa, Não, assim, não né? foi direta, foi logo uma direta. Bem... Você entendeu, Bosch? Então, Carlinhos, esse é o doutor Pedro. Eu fiz direito por vocação. Eu morei em um certo período da minha vida em Parnaíba, no Piauí. E quando eu saía do Colégio Estadual Lima Rebelo, eu passava na porta da casa que funcionava como fórum. E aí eu colocava os livros na janela, colocava os braços e ficava assistindo os debates do júri. Porque eu costumo dizer que o advogado que nunca fez um júri, ele não pode nem dizer que é advogado. É civilista, é tributarista, entendeu? Porque eu acho que a nobreza do júri é você convencer aqueles 7 jurados da sua tese. É a beleza do júri. Aí o cara diz assim, você vai defender o cara que você sabe que ele é culpado? Eu vou fazer um trabalho. Tanto é que o cidadão diz lá a versão dele. Não, foi assim. Eu não criei a versão para ele. Ele me deu a versão da defesa dele. E eu vou lá, faço o melhor que eu puder. Quando termina, se o resultado for positivo, eu não quero saber se ele matou ou se ele não matou, não. Não quero mais conversa com ele. Cumpri a minha missão, ele está absolvido e eu não quero mais conversa. É exatamente para eu não ter um drama de consciência. Eu tenho o drama da responsabilidade do meu serviço profissional. Tanto é que bandido não anda agarrado com a minha pasta, bandido não anda perto de mim, está lá na vida dele e eu estou na minha. Isso é igual a mim, nem gosta de bandido. Entendeu? Ele está lá, eu estou aqui. Agora, se ele me contratar, eu vou fazer o melhor que eu puder fazer por ele. Mas não quero No aspecto puramente profissional. profissional. Que eu acho que você... Aqui, às vezes eu faço a indagação. O médico mata o bandido quando ele chega baleado? Não. Salva a vida dele. Por que eu, como advogado, não posso defender a liberdade dele, que é um direito constitucional, enquanto profissional? É uma boa analogia aí, né? Você entendeu? É. Porque o cara é bandido, o médico devia cortar o pescoço dele logo, pronto, terminava a situação. Mas não, ele faz... Ele tenta salvar, né? Ele faz de tudo para salvar a vida. Porque ele está te salvando a vida de um indivíduo, não é Ser humano. do bandido, é daquele ser humano. E é como ele vê o cara. E é como eu vejo o cara. É um cidadão brigando pela liberdade dele. Porque aquilo que não tem defesa, Carlinhos, advogado não faz milagre. Entendeu? Advogado não faz milagre. Meu amigo Carlos Moreira, 1 hora é muito pouco. Teria que ser pelo menos 3 vezes mais, porque a história é longa do Dr. Pedro, tem muito a nos presentear com lições que realmente vamos levar para a nossa vida. Porém, temos que passar agora os comandos finais. Então você, Carlitos, qual é o seu comando de tudo que nós conversamos nesse pouco tempo, porque sabemos que iria ter muito mais de toda essa experiência que o Dr. Pedro nos passou? Bom, antes de dar o comando, eu quero que o senhor saiba a minha deferência, o meu respeito para com o senhor, agradecer o senhor de pronto, não, eu vou participar do podcast, então isso é muito importante, essa sua atenção, né, sobretudo com os seus colegas de trabalho, as pessoas que estão ali no dia a dia, né, com o senhor, então pode ter certeza que o senhor tem o meu respeito e a minha deferência. E o meu comando é a voz da experiência. Estamos aqui diante de uma pessoa que tem muita experiência, muita história boa para contar e a cada dia que passa, eu convivendo com o senhor, eu tenho mais e mais certeza que eu estou sempre aprendendo alguma coisa boa e positiva. Um detalhe importante, Carlos, que a experiência não é reflexo do tempo de vida, não é da idade, porque eu conheço muita gente que tem uma certa idade
e que não passa experiência. Eu conheço vários, com inclusive dentro certeza. da própria corporação, a pessoa está lá prestes a solicitar uma requerida, ou então já foi para casa, e quando você vai saber um pouco das histórias, não tem exatamente o comando que eu vou passar agora, que é sabedoria. O senhor, nesse pouco tempo que nós conversamos e no muito tempo que nós nos conhecemos, desde quando eu era um associado e depois ingressei na representatividade da ASPRA, à época Associação de Cabos Soldados, posteriormente presidente do Conselho Deliberativo e vindo em 2019 para a diretoria executiva, eu sempre tive admiração pelo senhor, o senhor com certeza sabe disso, e hoje só constatamos o que o senhor tem de melhor, que é a sabedoria, o conhecimento para poder nos ensinar a viver melhor. Porque muitas vezes as pessoas, elas reclamam tanto da vida, elas procuram defeitos que muitas vezes é a própria solução para que ela possa viver melhor. Porém, acaba potencializando aquilo que aparentemente é uma barreira e pode ser uma escada para ela poder avançar e progredir como ser humano. Então, o meu comando, Carlitos, e a todos que nos acompanham no nosso podcast Fala Comandante, é sabedoria. Não posso deixar de agradecer aquela que é a melhor e maior entidade representativa do Norte e Nordeste. Você sabe qual é? ASPRA. A ASPRA-CE, que é a nossa principal apoiadora do nosso podcast Fala Comandante. Doutor Pedro, gostaria que o senhor também deixasse um comando a todos nós que fazemos parte desse podcast, que, detalhe importante também, o Fala Comandante vai além da graduação ou do posto, seja ele qualquer que seja o militar das Forças Armadas, militar estadual. É aquela pessoa que é um comandante da própria vida, é um comandante do seu meio familiar, social, profissional, é um líder. Basicamente, o que nós estamos aqui tratando é com personalidades que são referências, são lideranças. E é o que o senhor é para nós, doutor Pedro de Freitas Ferreira. Ô, Carlinhos, sabedoria é fruto da curiosidade. Você não pode passar pela vida sem vê-la. Se você tiver a curiosidade de vivenciar a vida, você será um homem sábio. E o meu comando seria paz para toda a sociedade e para o mundo, carente de amor e, em face disso, deixando proliferar o ódio. Meu comando é paz. Extraordinário, doutor Pedro. Gostaria muito de agradecer a presença do senhor no nosso podcast. O senhor realmente engrandeceu muito, né, com todo respeito aos outros que participaram, mas foi de fato um diferencial. E o senhor pode, né, deixar alguma mensagem final, caso o senhor tenha interesse. A mensagem final seria dirigida a todos os colegas policiais militares. Tenham serenidade em suas ações e respeito para com o próximo. Perfeito. Doutor Pedro, minha continência ao senhor, a todos vocês que nos acompanham no Fala Podcast, Fala Comandante, peço a você que curta, comente, compartilha no Instagram e também, como é que é o sininho? Acionar o sininho. Acionar o sininho para você receber as notificações no nosso canal do YouTube. Muito obrigado pela presença de cada um que acompanha o nosso podcast Fala Comandante no nosso canal do YouTube, como também no canal 16.1, que é a TV Metrópole. Até a próxima, a minha continência e respeito a você.